Olá! Na aula de hoje nós vamos aprender sobre operações lógicas, ou seja, sobre o tipo de dados Boolean e como usar operadores para fazer análises lógicas. Gente, o tipo de dados Boolean, ele armazena valores lógicos, ou seja, verdadeiro ou falso. Tudo bem? Então, vou criar uma variável aqui do tipo Boolean e eu vou colocar aqui, por exemplo, o resultado igual a true, ponto e vírgula, ou poderia ser false. Tudo bem? Esses são os dois valores possíveis para atribuir a uma variável do tipo Boolean. Então, dessa forma aqui, nós declaramos uma variável e atribuímos um valor lógico. Aqui, no caso, o falso. Tá? Então, podemos fazer aqui o systemout println para exibir o valor dessa variável no terminal. Tá? Legal, temos aqui o false. E talvez você esteja aí se perguntando se, Gessé, mas eu já escrevi tantas vezes system.out. Nossa, é tanta palavra, é tanta coisa, eu passo tanto tempo escrevendo isso. Vou te ensinar um atalho então, tá? S-O-U-T, olha só, S-Out, e aí você aperta Enter, completou, tá? Um detalhe super importante é que esse atalho só funciona no IntelliJ. Mas se você tiver escolhido usar outra IDE, também existem comandos bem equivalentes que fazem muito parecido. No Eclipse, por exemplo, é o sysout, S-Y-S, out. E aí você completa automaticamente para o systemout.println, ok? Então, daqui para frente, nós vamos usar apenas o sout aqui no IntelliJ e deixar que ele complete. Tudo bem? Legal. Então, da mesma forma que existem os operadores aritméticos, nós também temos os operadores lógicos. Isso quer dizer o quê? Vamos dizer aqui que... deixa eu apagar todo esse código. Nós vamos fazer aqui o famoso algoritmo. Tá? Algoritmo é uma sequência de passos. Então, nós vamos fazer um algoritmo para ir à praia. Então, como que vai ser essa questão do algoritmo? Vamos dizer que nós só vamos à praia baseado em duas condições. Fazer sol e ser fim de semana. Tudo bem? Então, como que a gente pode fazer isso? Vou colocar aqui Boolean fim de semana, e eu vou dizer aqui que no caso vai ser true, ok? Estamos em um fim de semana. Gente, observem a forma como foi escrito o fim de semana. F minúsculo, D maiúsculo, S maiúsculo. Vocês concordam que escrito dessa forma é mais fácil de ler do que se a gente fizesse aqui fim de semana, tudo minúsculo, certo? Então, essa forma aqui é o que é recomendável pelo Java, tá? É o que é recomendado pelo Java. Primeira letra minúscula e depois o início de cada palavra em maiúsculo. Então, fim de semana, tá? Da mesma forma, se a gente tivesse aí quantas palavras fossem, então a primeira minúscula e depois a gente tem aqui cada inicial maiúscula, beleza? Também é recomendável não iniciar com números, então do tipo 1, 2, 3, alguma coisa desse tipo, tá? Nem símbolos, como dólar, jogo da velha. Então, simplesmente letras e números, mas os números apenas se vier ao longo do nome da variável, sem ser aqui no início. Perfeito? Seguindo, então, Boolean fim de semana igual a true. E aqui, Boolean, vou dizer fazendo sol igual a true. Gente, nós só vamos à praia se
for fim de semana, ou seja, fim de semana é verdade, e o fazendo sol também é verdade. Como a gente pode combinar essas duas condições? Então, olha só, existem os operadores lógicos. Então, eu vou colocar aqui um boolean. Vamos à praia. E ela vai ser o resultado, assim como nós podemos fazer com soma, subtração e as operações aritméticas, nós também podemos fazer com os valores aqui lógicos, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui é o fim de semana e fazendo sol. Então, fazendo sol. O que está faltando aqui? Está faltando a gente definir que eu preciso que os dois valores sejam verdade. De que forma eu represento o I? Com dois Is comerciais. Então, fim de semana e fazendo sol. Ok? Então, vamos descobrir aqui se a gente vai à praia ou não. Então, print, vamos à praia, executar. Pessoal, deu bom, hein? Vamos à praia. Então, o que acontece? Eu tenho aqui verdade e verdade. No Java, nós podemos definir comentários usando aqui o barra barra. E é isso que está representado aqui em cima, tá, gente? Desde o início. Então, nós podemos escrever algumas coisas aqui no nosso código que não vão ser interpretadas como código e servem apenas para nós mesmos nos orientarmos ou para quando a gente tem vários desenvolvedores trabalhando no mesmo código para que eles possam se comunicar, ok? Então, barra barra para a gente escrever um comentário e eu vou colocar aqui o que a gente chama de tabela verdade. O que é isso? Se a gente estiver usando aqui o operador i, eu vou colocar entre parênteses que é o operador AND, tá? Quando a gente está estudando lógica de uma forma geral, alguns textos, alguns livros referenciam como AND, tá? No Java é que a gente representa com esse símbolo aqui, tá bom? Dois Is comerciais, ok. Então, o que acontece? Para o operador i, só é verdade quando as duas condições, e daí entendam que tanto faz se são 3, 4, 5 condições, então se todas são verdadeiras, então nós vamos ter um resultado verdadeiro. Se eu tiver qualquer outra coisa do tipo onde eles são diferentes, falso e verdadeiro, falso e verdadeiro, ou falso e falso. Essas são todas as combinações possíveis, considerando apenas dois termos, tá? Mas entendam que o mesmo vale para 3, 4, 5 termos, ok? Apenas para questões aqui de simplicidade, eu estou considerando apenas dois termos. Então, se os dois forem verdade, o resultado é verdade. Se um dos dois não for verdade, o resultado é falso. E isso vale o mesmo para esse teste seguinte. O último, então, onde os dois são falsos, então nós temos também falso. Ou seja, quando nós estamos usando o operador i, tá? Nós temos que a única situação onde o resultado vai ser verdade é quando todos os termos também são verdade. Ok? Legal. Seguindo, então, a gente tem outro operador, que é o operador OR. E ele é representado no Java pelo barra barra, essa barrinha em pé aqui, ok? Para diferenciar dessa outra barra aqui, que é o operador de divisão, eu vou chamar esse operador de pipe, ok? Então, pipe, pipe. Legal. Então, pipe, pipe, o OR, a tabela verdade dele funciona da seguinte forma.
Estou usando um atalho aqui para duplicar a linha. Então foi simplesmente isso, só para facilitar o preenchimento, ok? Beleza. Então, se eu tenho uma condição verdade, o resultado vai ser verdade. Se eu tenho uma condição verdade ou falso, o resultado também vai ser verdade. Da mesma forma para o exemplo seguinte, porque é falso ou verdade. E por fim, falso ou falso, finalmente a gente tem um resultado falso. Ok? Então, verdade ou verdade, verdade. Para todos os demais casos também verdade. E esse último aqui, falso ou falso, então eu tenho falso. Tá? E essa é a explicação do porquê nós temos aqui que nós vamos à praia. Nós temos as duas condições. Então, se nós estamos usando o operador e, em qual condição que nós não vamos à praia? Então, olha só, gente. De acordo com a nossa tabela verdade, se um dos dois termos não for verdadeiro, nós não vamos à praia. Então, não é fim de semana. Vamos lá. Falso. E aí, o resultado nós já esperamos. Infelizmente, nós não vamos à praia. Da mesma forma também, se eu mudar apenas o valor aqui da nossa variável fazendo sol para falso, então eu tenho true e false, true and false. O resultado eu vou ter qual? Falso. Então, executando novamente. Então, perfeito, eu tenho aqui falso. E só para concluir, então, se eu fizer falso e falso, nós também vamos ter aqui o resultado como esperado, falso. Beleza? Então, dessa forma é que nós usamos aqui a declaração das variáveis do tipo booleana para armazenar valores lógicos e usamos também esses operadores lógicos, tá? Existe também uma forma muito simples de a gente trabalhar com esses valores, que no caso é o operador ternário, certo? O operador ternário, também usado aqui nesse contexto de operações lógicas, ele é aquele operador com a interrogação, certo? Então, ele é muito usado para quando a gente tem dois comportamentos possíveis. Então, do tipo, eu posso ter aqui um fim de semana. Vou declarar aqui uma mensagem, tá? Como sendo string. E o valor que eu vou atribuir para essa mensagem, ela é baseado em ser fim de semana. Como que eu posso, então, atribuir um valor baseado numa condição? Então, eu ponho a interrogação. Se for fim de semana, eu vou dizer aqui é fim de semana. Ok? Então, se essa variável contiver um valor verdadeiro, esse texto aqui vai ser atribuído à variável mensagem. Caso contrário, e eu represento com 2 pontos, eu escrevo aqui, não é fim de semana. Ponto e vírgula ao final, como sempre. E então eu posso escrever a minha mensagem aqui no console, ok? No terminal. Executo o código. Fim de semana contém o valor falso. Então, o que vai aparecer no terminal? Se é falso, é esse segundo trecho aqui. Não é fim de semana. Então, perfeito. Conforme o esperado, não é fim de semana. Então, aqui a gente tem esse comportamento, esse texto atribuído à variável mensagem. E toda essa construção aqui que eu estou destacando
ela é chamada de operador ternário. Por quê? Nós temos três termos. O primeiro é o termo sendo avaliado, por isso a interrogação. O segundo termo é o valor caso seja verdadeiro. E o terceiro termo é o valor caso seja falso. Tá? Então, dessa forma, a gente tem aqui uma atribuição condicionada ao valor desta variável. E esse é o operador ternário. Na aula de hoje, nós aprendemos sobre o tipo booleano, que ele serve para armazenar os valores lógicos. Nós aprendemos a usar os operadores lógicos AND e OR, que são representados respectivamente pelo duplo e comercial ou pelo duplo pipe. E também nós aprendemos sobre o operador ternário, que ele é composto ali de três termos. O primeiro termo sendo o item lógico que a gente está avaliando, seguido da interrogação. O segundo termo é o valor caso o item lógico seja verdade. E o terceiro termo é o valor ou o comportamento caso o item lógico seja falso. Ok? Espero que você tenha gostado desse conteúdo e até mais!